um grupo de pessoas reunidas para lutar até a morte. O grupo Schizophilia. Aquele que os liderava era um homem chamado o Morto-Vivo, incapaz de morrer até mesmo na morte. Um jogador berserker perfeito, que vivia apenas com o propósito de matar os monstros. Esse jogador se chamava No-E-Unha. Ele estava apenas em uma das 8 dungeons negras no mundo, não conquistada por ninguém, até agora. Também conhecida como as profundezas do abismo. Esse era o lugar que ele poderia acabar com seus 32 anos de vida. Mas antes, quero te convidar a se inscrever aqui no canal e participar da nossa família. Peço também que deixe seu like, tranquilo? Agora vamos conhecer como foi o desenrolar desse Mauá. A história, de fato, começa com o nosso protagonista, que se chama No. Ele estava enfrentando monstros gigantescos e feios nessa dungeon, que era uma das 8 dungeons negras no mundo. Ele simplesmente estava arregaçando e parecia estar se divertindo bastante. Ele derrota esses monstros facilmente, até que essa cobrana aí vai pra cima dele e acaba mordendo seu braço. No, simplesmente putaço da vida, balança seu braço para cima e amassa a cabeça da cobra no chão, meu parceiro, fazendo uma cratera gigante. E logo em seguida, cortando a cabeça do monstro. Só faltava esse monstro feioso aí. Ele começa a correr na direção do No, que vê a situação e já bota sua espada na frente do monstro. O feioso simplesmente cai de boca na espada do No. Ele literalmente cai de boca na espada do cara, velho. A dentada que o feioso dá é tão forte que ele acaba destruindo a espada do cara. Em seguida, o monstro dá uma tabocada na cara do No, jogando ele pra casa do cacete. Ele acaba caindo em pé, enquanto isso, o monstro ia correndo na direção do No, pra abraçar o cara, né, dar aquele abraço de respeito. Enquanto isso, o No pega uma espada pequena que estava na sua cintura, e com essa espada, o Nozão da massa acaba matando aquele monstro sem muito esforço. Sem muito esforço também não, né, que o cara meio que ficou ofegante. Assim que o No olha para o cenário, ele percebe que todo mundo tinha ido de arrasta. Todo mundo foi jogar no Vasco. Vasco tem mais de 22 caras no time. Mas meio que ele tá com o dane-se, tá ligado? Pega essa espada aí e diz que iria lidar com o chefe sozinho. O meliante então caminha até esse portão altamente assustador, para alguns, né? Porque para o nosso No não era nada. Ele acaba abrindo esse portão. Enquanto caminhava dentro daquela sala, ele percebe que estava muito escuro. Dava para ver absolutamente nada, mas ele tinha certeza que era ali. Naquele escurinho, ele só conseguia ver um olho abrindo gigantesco. Quando esse olho abre totalmente, o No simplesmente tem sua barriga perfurada com um buraco enorme. O cara fala: que bosta foi essa que acabou de acontecer aqui, meu? Ele foi arremessado, se chocando com várias paredes, chegando a esse estado deplorável que vocês estão vendo aí. Percebendo que não tinha o que fazer, ele dando uma risada bastante irônica, dizendo: então esse vai ser o meu fim? O No acaba reconhecendo que aquele chefão era absurdamente forte. Atualmente, era impossível para a humanidade derrotar o mestre do abismo. Para quem não sabe, era aquele olho gigante que acabou deixando o cara nesse estado aí. Ele pensa: isso não é tão ruim afinal, morrer nas profundezas de uma dungeon que ninguém consegue conquistar. Para o chefe da dungeon, nada menos. Enquanto achava que estava dizendo suas últimas palavras, chega essa bela moça, essa moça formosa aí, né? Moça bem feita! Gritando para ele não morrer. A mulher estava chorando bastante e tenta curar o No de todas as formas, já que ela fala: caramba, Li Yu-Jung, então você estava vivo esse tempo todo? Ela estava chorando bastante e dando a vida para salvar seu herói, mas parece que a ferida do guerreiro aí estava bastante grave. O No começa a perguntar o que ela estava fazendo e manda ela fugir o mais rápido possível, mas a garota, desesperada, manda ele calar a boca e diz que iria salvá-lo de todos os jeitos, até que ela percebe que esse ferimento era bastante grave. Era um milagre ele ainda estar vivo. É aí que ela se toca e começa a pensar: é isso? Um milagre? Se eu fizer um milagre, eu posso salvar o No. Enquanto isso, o nosso garotão começa a perceber que estava morrendo, de fato, e que sua vida, em que ele matava todos os monstros buscando vingança, estava chegando ao fim. Ele não possuía nenhum arrependimento, só de não ter bagaçado essa bela moça aí. A única preocupação que o garotão tinha era de deixar sua amada para trás. Ele começa a se desculpar
por não ter tratado ela de uma forma melhor. Ele também não tinha nenhum arrependimento quanto a essa garota aí, mas ele estava preocupado com ela, que acabou de se tornar adulta nesse mundo complicado. Resumindo, obrigado por me mamar, quer dizer, me amar. Entendi, foi nada. Apesar de todas as minhas falhas, Baek-hyun, que nome é esse, velho? Enquanto o cara tava quase indo agarrar a mão de Deus, né? A Jeong começa a acreditar desesperada, dizendo que não iria deixar seu amante morrer ali. E que se fosse preciso, ela iria voltar no tempo. Ela estava disposta a pagar qualquer preço que tivesse que pagar, mas de maneira nenhuma ela iria deixar o seu amante morrer. Então, suas mãos começam a ficar brilhantes, com brilho dourado. Enquanto ela balançava a geringonça do nosso meninão, geringonça não, desculpa. Enquanto ela fazia a magia dela, né? Sei lá que peste ela tá fazendo aí. Bom, ela diz que ama o No, enquanto toca suas partes, até que desce um brilho muito forte sobre o nosso garotão. Esse brilho é tão forte que acaba cobrindo eles dois. Nisso, só conseguimos ver um casal com um brinquedo na mão. Olha aqui, rapaz, eu não te falei que ele tava dormindo? Ah, olha, eu acho que ele acordou. O Dada? Macho, tu acordasse o menino, velho. Que merda é essa que tá acontecendo aqui? Será que essa é uma memória? Mas eu não me lembro disso aqui não. Eu sou sua mamãe e eu seu papai. Você acordou porque queria ver o papai, né? Diz pra mim, meu cabeça de chaleira. Dá o dedinho aqui, mulher. Nossa, você queria segurar a mão da mamãe, né? Eu tenho dedos também, sabia? E é aí que o nosso pequeno No percebe que aquilo não se tratava de memória coisa nenhuma. Na verdade, ele não estava só vendo, ele também conseguia controlar seu corpo também. O bebê No percebe que ele não havia morrido, e sim que ele tinha voltado no tempo, para quando era apenas um recém-nascido. Nem ferrando. Eu voltei no tempo mesmo? Não é possível, velho. Mas se esse for o tal milagre, que pode fazer o impossível acontecer. E o Yang deve ter ativado o milagre antes de eu morrer. As habilidades dela estavam no nível dos 12 zodíacos, então não é de se surpreender que ela conseguiu me fazer voltar no tempo. Rapaz, ele parece muito com você. Óbvio, né? Por isso que ele é lindo desse jeito. Agora, se ele tivesse puxado ao pai, só Deus na causa. Pera aí, pô, também não precisa exagerar, né? Eu nunca achei que veria meus pais novamente. Os pais do No acabaram morrendo quando ele tinha apenas 6 anos de idade, durante uma invasão de monstros. Desde lá, ele viveu cheio de ódio por todos os monstros, mas ele recebeu outra chance e dessa vez ele não iria desperdiçar. Ele iria mudar o futuro. Caramba, aqui, ó. Ele fechou a mão. Rápido, cava uma falta, que gol! O tempo acaba passando e o No não era mais um recém-nascido. Mesmo que ele tenha suas memórias de antes da regressão, ainda era apenas um bebê. Em outras palavras, ele não conseguia fazer quase nada. Sua vida toda era resumida em comer, cagar, dormir e repetir essa merda o tempo todo. Mas finalmente, ele acabou fazendo algo que lhe deixou um pouco sem fôlego. Ele conseguiu virar pro lado. Moleque obeso do caramba, velho. Enquanto o pequeno No fazia essa façanha, essa garotinha que era sua irmã mais velha, ela comemorava o feito do No. O nosso garotão não tinha muitas memórias dela, só que tinha um momento que o No lembrava muito bem. Enquanto eles estavam no carro lá, né? Você tá ligado, você sabe, né? Uma viagem. Ela dizia que iria proteger o No de tudo. E isso foi o que ela disse quando lhe abraçava bem forte. No dia em que eles perderam seus pais para os monstros, voltando para o moleque, fazendo flexão, a garota comemorava como se ele tivesse ganhado uma Copa do Mundo. Ela então pega ele no braço e começa a dizer que ele tinha mandado muito bem. O interesse de sua irmã nele era enorme, velho, um pouco suspeito. Ninguém sabe o porquê, né? Mas vamos lá. O tempo passou, o No, um pouco mais velho, já conseguia manipular um pouco de mana. O Eunia, pô, que nome de feio, eu chamo ele de No. O No
já possuía seus 9 meses de idade e já começa a dispersar a mana por todo seu corpo. Antes de sua regressão, ele experienciou muitos problemas porque não tinha tanta mana dentro do seu corpo. Era por conta disso que ele estava reunindo mana de tempos em tempos até o limite do seu corpo. Enquanto o No estava ali praticando, chega a sua irmã perguntando o que ele estava fazendo ali parado. O No, meio envergonhado, né? Enquanto ele olhava para sua irmã, ele confessa que tinha acabado descobrindo algo bastante interessante durante esse processo. Sua irmã tinha uma quantidade de mana absurda, só que uma quantidade muito grande de mana é a causa do sobrecarregamento, e isso pode ser muito perigoso para sua saúde. Por isso, ele precisava ensinar ela a controlar sua mana, antes que atingisse aquele ponto. Enquanto isso, a mina botava o moleque para ficar em pé. Sério mesmo, esse moleque parece que pesa uns 90 kg, velho. O tempo acaba passando e o No já possuía seus 4 anos de idade. Nesse tempo, ele acabou terminando de aprender a andar e ganhou a habilidade de falar. Quanto mais ele aprendia a fazer as coisas, mais tempo passava fora de casa. O No estava com sua irmãzinha, ela leva o moleque para conhecer outras crianças. O No percebe que sua irmã não era só popular com as crianças, mas até com os moradores da vizinhança. Já pelo contrário, ele não era tão extrovertido assim, mas pode falar o que quiser. O moleque tinha estilo pra cacete, velho. O moleque era todo posturado. Enquanto ele tava lá, né, na postura, né, postura, morrato. O moleque posturadão, velho. Chega essa mina aí, chamando o No, né. Ela já mete um, por que você veio aqui, hein? Não precisava. O moleque já responde à altura, né. Fui trazido pra cá à força, né, mijim, gorducha. A mina já começa a soltar, dizendo que já tinha mandado ele parar de lhe chamar assim. E que seu nome era Kim Kinjin. Beleza. A irmã do No já pergunta às crianças do que eles iriam brincar, né? Eles queriam brincar de polícia e ladrão, já que tinha bastante gente. O No começa a pensar, meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida, velho? Por que eu tenho que brincar com essas crianças, tendo 32 mais 4 anos de idade? Isso é tão infantil, velho. A irmã do Prota chega até ele e diz, irmãozinho, é a primeira vez que você brinca de polícia e ladrão, não é? Então vou te ensinar a brincar. Só de ver aquele sorriso maravilhoso, ele diz que valia a pena. Depois deles brincarem a tarde toda, eles estavam voltando para casa. No caminho, o No diz que estava tudo sujo, né? Sua irmã então fala, mas foi divertido, não foi? O No fala que foi, mas... quer dizer, mais ou menos, né? Enquanto isso, aparece esse cachorro aí, parecendo que tava com raiva. Ô bicho feio, velho, pô. O cara tinha um olho no peixe e o outro no gato. O No fala, caramba, ó o doguinho. Rapidamente, a irmã do No fica na frente do garoto, querendo protegê-lo. E o moleque lá, postura, meu rato. A menina, tremendo pra caramba, dizia que estava tudo bem e que iria protegê-lo. E escutando aquilo, o No lembra da cena que ela falou a mesma coisa quando eles estavam lá dentro do carro. Porém, o Prota não era o mesmo fracote de antes. Ele pega na mão da garota e diz que não. Naquela época, o garoto não foi capaz de fazer nada, só de ficar tremendo nos braços dela. Mas agora, as coisas iriam ser diferentes. Iria ser ele que iria protegê-la. Logo depois, o moleque ativa sua mana e mostra uma aura absurda. O dog já fica como? É todo melado! Em seguida, o No manda o doguinho vazar. O vira-lata sai correndo com o rabo na mão. Literalmente, ele foi com o rabo na mão, velho. Na verdade, entre as pernas, beleza. Agora tá vendo aquilo, já pergunta o que era aquilo para o seu irmão. O No fala, relaxa gata, eu sou forte. Confia no cara, confia no pai. A garota, muito feliz, pergunta se aquilo que ele usou não se chamava de mana. E diz que queria aprender a fazer isso também. Enquanto ela tentava fazer com ele lhe ensinasse, né? Ele pensa, não é para ela ficar comovida depois disso? O No fala, beleza, eu te ensino, tá? Só para de me perturbar. Afinal, esse era o meu plano desde o começo. A garota fica muito feliz, pega na mão do seu irmão e diz que era para eles voltarem para casa, pois seus pais já estavam ficando preocupados. Bom, o incidente em que a família do No foi massacrada antes de sua regressão aconteceu, como vocês sabem, né? Quando ele tinha seus 6 anos de idade. Ele precisava impedir isso a qualquer custo. Para mudar o futuro, ele estava disposto a fazer tudo o que ele pudesse. No dia seguinte, estava o No ensinando a sua irmãzinha a usar a mana. Ela estava tentando controlar esse peão, porém, ela acaba fazendo errado, né? E o No dá uma bronca nela, dizendo que não era daquele jeito que ele tinha falado. Ele diz que ela precisava aplicar uma força constante em uma direção fixa para que ela não seja dispersada.
A garota acha aquilo muito difícil. Apesar dela ter nascido com a bênção da mana, ela não possuía noção nenhuma de como controlar ela. Logo depois, a garota motivada sobe as mangas, da camisa e diz para seu irmão que dessa vez ela iria conseguir. Só que ela vai toda emocionada e acaba botando mana demais. E o objeto acaba saindo pulando e ela vai lá atrás dele. E acontece essa zorra toda aí. E é aí que o garoto percebe que ela tinha um longo caminho pela frente. Logo depois, a família estava reunida vendo um pouco de televisão. A mãe do No diz que o garoto iria fazer 6 anos no ano que vem, E já estava na hora dele entrar para a escola. O garoto fala: sério, eu preciso mesmo disso, mãe? Pelo amor de Deus, faz isso comigo não. Você lembra que você prometeu, O No mal estava aguentando esse tempo todo fazendo bagunça e outras coisas de crianças. Mas ele tinha feito uma promessa com sua mãe, E promessa é promessa. Que iria para a escola assim que ele fizesse seus 6 anos de idade. Parece que ele iria ter que aguentar ficar preso com um bando de crianças barulhentas e choronas. O garoto já começa a sentir dor de cabeça só de pensar nisso. Enquanto isso, eles assistiam a virada do ano ao vivo na TV. Faltava apenas 1 minuto para que aquele ano acabasse. E como todos já sabiam, de acordo com esse cara aí, aquele seria o dia que estaria nos livros de história do futuro. Dá pra perceber que o pessoal estava bastante animado com a virada de ano. Só que o No não estava tão animado assim, pois ele sabia o que aconteceria depois que a humanidade havia aprendido a usar mana. Eles acabaram ficando interessados somente no uso dela. Mas eles não sabiam sobre a onipresença da mana. Mas como assim, Matheus, onipresença da mana? É simples, quando a mana se reúne, ela acaba criando monstros. E em 1999, logo antes de começar o século 21, um incidente aconteceu, a destruição de 1999. Nesse incidente, a Coreia do Sul perdeu 30% da população. A humanidade ficou desesperadamente aterrorizada e teve que começar a viver com o perigo de monstros surgindo aleatoriamente. E nessa nova era, o governo da Coreia anterior e suas leis perderam todo o poder. Se tornou um novo critério para a divisão de classes sociais. O poder e a riqueza na Coreia do Sul, junto com os jogadores que tinham uma mana muito forte, expulsou o antigo governo e emergiu com o mais novo poder em crescimento. Porém, quando a estabilidade foi recuperada, os danos já tinham sido grandes demais. Cidades inteiras tinham ido de base e tudo que as regiões isoladas podiam fazer era esperar pelo fim. Nessa Coreia, onde só o desespero estava presente, uma pequena faísca acabou surgindo. Até que aparece essa mina aí na TV, que por sinal, a irmã do No acha ela muito linda. Essa mulher era a Dama Celestial. Seu nome era Lin Gael. Gael? O nome dela é Gael? Antes era uma atriz nacional e então foi nomeada como a primeira Dama Celestial. Ela também era capaz de prever a onipresença da mana, já que tinha uma característica que a dispersava, uma que veio do dom do branco prateado. Aqui já vemos algumas pessoas de roupas pretas e capuz, que se intitulavam como os 12 Zodíacos, que se tornaram as espadas protegendo a Coreia do Sul. No papel, os jogadores eram gerenciados pelo escritório de gerenciamento de mana, mas na verdade, a maioria dos jogadores com poder fundavam e trabalhavam em clãs. A Lin Gael, que era capaz de parar monstros e tinha a opinião pública da nação em seus ombros, acabou nomeando os maiores jogadores como os 12 Zodíacos, e os jogadores que entraram para os 12 Zodíacos ainda filiados a algum clã. Era capaz de usar tanto o poder do escritório de gerenciamento de mana, quanto o dos seus clãs para ganharem poder o bastante e controlar a indústria dos jogadores. Então depois da dama nomear todos os 12 zodíacos, ela vai até essa bola de luz e começa a implantar mana dentro daquela bola. Bom, aquela bola começa a brilhar, fazendo uma aurora como se fosse um escudo em volta do país da Coreia, que as pessoas por sinal chamavam de casulo. Rapidamente, a irmã do Prota vai lá para a varanda para ver aquele véu que estava no céu. A garota, vendo a luz que estava no céu, começa a ficar impressionada. Toda a família do No vai para a varanda e ficam admirando aquele céu lindo. Em seguida, todas as pessoas, inclusive a família do No, começam a agradecer a dama como se estivessem rezando mesmo, agradecendo por ela ter feito essa proteção em volta da Coreia, deixando todos seguros. Por enquanto, Enquanto a irmãzinha do Prota rezava, ela chama ele para fazer isso com ela. O No pensa: mas para que rezar, cara? Deus não existe nesse mundo.
No dia em que o mundo foi aniquilado, Deus morreu. Em seguida, o céu volta a ficar escuro novamente. Enquanto isso, a irmãzinha do Prota, né, clamava muito, pedindo por favor para que Deus fizesse a família dela feliz. O No, vendo que ela estava rezando, ele fica muito feliz em ver que aquela agora seria a sua vida. E ele queria muito aproveitar essa vida junto com sua família. Então ele começa a rezar também. No calendário celestial, marcava o ano 1. No tinha 6 anos de idade. Um incidente que fez ele perder tudo estava se aproximando. Com 6 anos, o No entrou na escola. Escola Dom Classe do Pinheiro Verde. Pessoal, temos um novo amiguinho hoje. Se apresenta aí, moleque. Meu nome é Neymar e eu jogo bola e danço. Caramba, é o Neymar. É o Neymar. Você não quer falar mais nada, não? Foi bastante curto essa sua apresentação aí. Não, tô afim não. Até que, quando menos o Nu esperava, né? Aparece aquela menina chata pra cacete que é cismada com mulher que não sei porquê, não me pergunte, tá? Perguntando por que ele estava ali. O cara tá na escola e a menina tá perguntando por que ele estava ali. Beleza. Que menina chata do cacete, velho, na moral. Ah, é você, mindinho gorducha. Você tá aqui também? Aí a mina fica pistola, né? Porque ela odeia ser chamada de gorduchinha. O professor já manda eles pararem de brigar e tenta controlar a situação pra não virar briga na creche, né? Eu jogava fogo no parquinho e falava, ó, te chamou de gorduchinha, eu não deixava. Já botava fogo no parquinho, meu parceiro. Ele diz que era para todos tratarem o No bem, né? Porque ele era um molequinho, gente boa. No segundo seguinte, as crianças vão tudo pra cima do No e começa a perguntar um monte de coisa sobre ele. Depois de todo aquele acontecimento, né, depois do Prota sair da sala de aula, enquanto caminhava, o No pensava, finalmente me livrei de tanta pergunta, é por isso que eu odeio crianças. Até que ele acaba se deparando com esse cantinho dos livros de criança. O No acaba gostando ali, pois pelo menos ali era um pouco silencioso, tá ligado? Mesmo aqueles livros sendo infantis, o No poderia matar seu tempo lendo eles. Então o No acaba sentando nesse banquinho aí e começa a ler seu livro de boas na dele, tá ligado? Porém, tinha essa garotinha sentada lendo também. Assim que ela vê o No, ela começa a ficar admirando o garoto. Até que chega esses 3 pirralhos aí pra tirar e fazer bullying com essa garota do nada. Absolutamente do nada. Eles começam a perturbar a garota, puxando o lacinho dela, né? Puxando o lacinho da cabeça dela. Ela tenta pegar de suas mãos, mas ele era mais alto que ela e deixa sua mão levantada. Em seguida, ele começa a correr com o lacinho da menina. Ela, quase chorando, começa a implorar para que ele devolvesse seu lacinho. Até que o No fala que criancice. Depois do garoto escutar isso, ele pergunta, o que é que você acabou de falar aí? Rapidamente, o Prota se levanta do banco onde ele estava sentado e fica frente a frente com o garoto e chama ele de criancinha e pergunta se aquilo, fazer bullying com uma garota, era mesmo divertido. Rapidamente, o garoto despacha um soco na cara do No. O Prota facilmente desvia daquele soco e mete uma rasteira no garoto, fazendo ele dar 2 cambalhotas no ar. E ainda recupera o lacinho da garota. Enquanto o garoto caía, ele devolvia para a garota. O No diz para ela não deixar eles pegarem mais o lacinho dela. Enquanto saía de boas, né, depois de dar uma surra na criança, o garoto fala que o No não iria sair assim tão fácil. O No pensa, meu Deus, é sério mesmo que eu tô ouvindo isso de uma criança de 6 anos? Rapidamente, o protagonista vira com um olhar muito frio, olhando para o garoto que não espera muito e fica com medo. Enquanto vazava dizia, espera que você vai ver, seu moleque, você vai ver. Em seguida, a garota vai até o No, toca na sua jaqueta e agradece chorando bastante por ele ter recuperado seu lacinho. O No percebe que a gorduchinha e o garoto que ele acabou de dar uma surra possuíam uma contagem de mana maior que o normal. Fora eles, o resto estava na média ali. Então o No aproveita para analisar aquela garota. A mina possuía tanta mana que deixa o nosso protagonista assustado. Provavelmente, aquela garota podia ter mais mana que a irmãzinha do No. E já que ela tinha jeito para controlar a mana, ela estava sendo afunilada, em vez de dispersada. Provavelmente essa garota se tornou uma dos 12 zodíacos no futuro, ou pelo menos uma das sementes criadas pelos zodíacos. O No, analisando a garota de perto, desconfiava, pois ele nunca tinha ouvido o nome dela antes, e mesmo que ela não se torne uma jogadora, devia pelo menos ficar conhecida com esse tanto de mana. Ele podia não saber o motivo, mas ele decide que era melhor
fazia amizade com essa garota. A menina fica envergonhada, mas rapidamente aceita a proposta do No. O nosso garotão agora estava em um mundo onde a mana era poder, então seria interessante ele ficar perto dessa garota, considerando seu potencial. Enquanto isso, na casa do nosso meninão, a mãe dele estava muito feliz com essa florzinha aí que o Prota tinha feito. Ele fica todo envergonhado e diz que ele tinha feito na escola. Provavelmente a mãe dele tinha pegado na sua mochila. A mãe agradece também o presente da irmãzinha do No, né? Ela comenta que estava mais bonito que o cravo de verdade. O No olha para os botos, né? E fala, caramba, então aquele negócio ali era para ser um cravo? A mana realmente não tem noção nenhuma de trabalho manual, velho. Meu Deus. A irmã do Prota dá um pra ele também, né? O moleque já agradece. Em seguida, a mãe do moleque diz que viu que ele tinha feito 3 cravos e pergunta se ele tinha feito um para sua irmã. O garoto acaba ficando sem reação, pois na verdade, aquele cravo era para sua vovó. Antes da regressão dele, na escola, te mandavam fazer um cravo de papel no Dia dos Pais, mesmo não tendo mais pais, né? Ele teve que fazer, por causa da aula. Ele acabou colocando um cravo mal feito na sua mochila depois, mas sua avó, que organizava sua mochila para ele, decorou a entrada da casa com cravo. Mas, mesmo fazendo todo ano, ele nunca entregou diretamente para ela, porque ele pensava que no momento que ele entregasse para ela, a saudade da sua família e o ódio que ele tinha pelos monstros iria se dissolver. Então ele nunca conseguiu demonstrar sentimentos para sua avó, até o dia que ela acabou falecendo. É por isso que nessa vida ele iria fazer isso. 4 de maio, o governo da Dama Celestial decidiu abrir as estradas que estavam restritas para que os cidadãos pudessem encontrar seus parentes durante o mês da família. Em preparação para os monstros aparecerem nas estradas abertas, eles contrataram os jogadores em massa, mas por causa do Kraken que apareceu sem aviso nenhum, incontáveis mortes aconteceram. A família do No, também a caminho para ir visitar a sua avó, acaba sendo atacados pelo Kraken, e por esse motivo que eles não podiam ir visitar a avó deles. O pai sugere que eles fossem até a casa da avó. O No precisava impedir aquilo a qualquer custo. Essa famosa avó aí era a avó da parte da mãe do No, já que seu pai era órfão. O moleque era adotado. A única avó que ele tinha era da parte da mãe. Antes de regressar, o Nozinho cresceu com a sua avó, depois que perdeu a sua família. Basicamente, a coroa cuidou dele enquanto ele vivia como um vegetal, depois da quebra emocional. O pai dele diz que eles não podiam sair de Seul, porque estava muito perigoso, mas esse ano ele achava que podia, pois estava mais seguro, já que o governo havia arrumado as estradas. Mas o pequeno No tenta convencer seus pais a não irem para a casa da avó. Ele pergunta se eles não poderiam ir uma próxima vez, né? Sem entender muito o porquê que o Prota estava falando aquilo, a mãe dele pergunta, mas você não disse que iria dar o cravo para sua avó? O No fala, é verdade, eu também quero muito ir lá, mas ainda assim a gente não pode sair nesse dia. Vamos lá uma próxima vez, por favor? Independente do que ele falasse agora, né, tudo iria ser considerado como fala de criança. Por isso ele estava de fato agindo como uma criança, para não criar nenhuma suspeita. Em seguida, o pequeno No, muito animado, diz que o dia das crianças estava chegando, e ele queria muito ir no parque de diversões. Ele queria ir naquele negócio que se chamava Barco Viking. Não faço ideia do que seja isso. Mas enfim, o bom é que a irmãzinha do Prota apoia totalmente a ideia do moleque, dizendo que queria muito ir nesse Barco Viking também, já que os pais do Prota nunca tinham levado eles, de fato, a um parque de diversões. Eles acabaram cedendo e dizendo que eles iriam no dia seguinte. O No fica muito feliz, pois ele percebe que tinha funcionado a sua ideia de mudar o futuro trágico de sua família. Mesmo que ele não conseguisse impedir a aparição do Kraken, pelo menos ele conseguiu impedir que eles se encontrassem. Quando No menos espera, sua mãe acaba recebendo uma ligação. Ela recebe uma notícia de que sua mãe, a avó do No, teria desmaiado. Rapidamente, o garoto fica sem entender o porquê que isso havia acontecido, já que em sua vida passada isso nunca aconteceu, antes dele ter sido aprovado na academia de jogadores, né? A mãe do Prota fala que sua mãe não tinha se machucado muito, mas ela iria ver ela sozinha. Porém, o pai do No fala que estava bastante preocupado, então ele iria ir com ela. Porém, tinha as crianças, eles não podiam simplesmente deixar os garotos sozinhos lá, né?
A mãe do Prota vai até ele e diz que ela sabia que ele queria muito ir no parque de diversões, mas eles não iriam poder, pois a avó dele estava doente. Rapidamente, o No começa a ficar preocupado com a sua avó e fica perguntando o porquê que ele tentou mudar o futuro. Se ele tentasse mais alguma coisa, ele não sabia o que poderia acontecer. Então ele percebe que não podia evitar que sua família se encontrasse com o Kraken. Logo ele começa a entrar em uma reflexão profunda, se perguntando por que ele tinha regressado se ele não podia alterar nada de antes de sua regressão. Logo, ele percebe que tinha algo que havia mudado, e essa coisa era ele. O seu eu atual era diferente do seu eu desse momento em sua vida passada. Ele acabou reunindo um Mana muito novo. Ele também possuía essas experiências de combate de sua vida passada. E já que o destino de se encontrar com o Kraken não podia ser evitado, o No decide que eles iriam ver a vovó todos juntos. O No decide que ele iria lutar contra o Kraken. Meio que não tinha o que ele pudesse fazer, né? De acordo com o nível de ameaça para a paz da humanidade que o monstro tinha, né? O Escritório Nacional de Gerenciamento de Mana classificava os monstros como classe 9, um monstro que podia poluir ambientes e causar pragas. Tinha as classes lá, tá ligado? Da 9 a 1. A 9 era menos crítica, já a 1 era mais ameaçadora, que era um monstro que pode ameaçar a sobrevivência da humanidade. O Kraken era um monstro de classe 3. Antes da regressão do no tempo que ele graduou na academia, ele foi rebaixado para classe 4, por causa da evolução dos jogadores. A maioria dos jogadores atualmente estava entre o rank C e E. Não estavam nem perto do nível necessário para lutar frente a frente contra o Kraken, sem falar que era impossível derrotar o Kraken agora. Então, só tinha um jeito, né? O No precisava ganhar tempo até que os 12 zodíacos aparecessem para lutar contra o Kraken. Esse era o seu limite como uma criança equipada só com uma tesoura e com estilete. Ele iria levar uma faca de cozinha também, mas meio que não ia dar certo, pois sua mãe iria perceber que alguma coisa tinha desaparecido. Mesmo com umas armas dessas, né, provavelmente ele iria conseguir causar um pouco de dano nos monstros, se ele colocasse um pouco de sua mana. Em seguida, chega a irmã do No, perguntando se ele teria terminado de se arrumar, pois já eles estavam saindo. Ele diz que estava pronto. Na viagem, a gente vê um engarrafamento do caramba, né? A irmãzinha do Prota já tinha pegado no sono, segurando nele. Percebendo que o No estava bastante alerta, a mãe fala a ele que ele poderia tirar um cochilo se ele estivesse com sono. Mas o No fala que estava tranquilo, estava de boas. No decorrer que eles iam avançando, né? Ele começa a analisar onde que o Kraken tinha aparecido. Ele lembra que o Kraken havia aparecido enquanto eles atravessavam a ponte. Mas até agora o monstro não tinha aparecido. E ele não sabia o motivo. Um dos motivos que poderia ser coerente, né? Seria por algum motivo as coisas que o No fez até agora acabou modificando o futuro. O Prota começa a implorar para que de alguma forma eles conseguissem sair dali em segurança. Mas um destino predeterminado não pode ser alterado de jeito nenhum. Acontece uma grande explosão na ponte, destruindo metade dela. A família inteira do Prota fica perplexo vendo aquele acontecimento. Parece que o Kraken finalmente havia aparecido. Um monstro de classe 3. Será que o nosso pequeno No vai conseguir segurar esse monstro até a ajuda chegar? Me diga aqui nos comentários e aqui fechamos o nosso querido recap. Caso vocês queiram a continuação dessa obra de arte, não esqueça de comentar aqui para eu estar sabendo, beleza? Gostei demais desse Mauá. Achei uma história bastante legal. Acho que eu já tinha trazido um vídeo dele aqui no canal, porém nunca dei continuação. E eu quis meio que atualizar esse vídeo, tá ligado? Eu fiz tudo de novo para ficar certinho para vocês entenderem daquele modelo, beleza? Sem contar que o Pro tem uma resenha pra caramba, né? Caso vocês mostrem que de fato queiram que eu traga a continuação, eu estarei trazendo a continuação um pouco mais longa que o normal, beleza? Se você gostou, não se esqueça de deixar o like aqui, de se inscrever no canal. Caso queira apoiar o canal com qualquer quantia, meu Pix vai estar aí no primeiro comentário fixado, beleza? Caso não tenha, tá tudo bem. Seu like, comentário e inscrição já ajuda pra caramba. Se inscreva aí pra gente tá batendo a meta de 30k de inscritos, tá perto, hein? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo.